Vamos direto ouvir o técnico Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, que deu entrevista e falou sobre o mercado, sobre as especulações dele nessa última janela. Palavras bem interessantes do técnico do Fortaleza. Vamos ouvi-lo. Tá aí o técnico Vojvoda falando em coletiva ontem. Foi perguntado sobre as especulações, as propostas, as falas também de outras pessoas, né, em relação à negativa dele quanto a propostas que chegaram agora para comandar outros times. Bem convicto, bem decidido, né, escolhendo bem as palavras. Gostei da postura dele ontem em coletiva e acho que até reafirmando como é forte esse projeto do Fortaleza, né, como é um projeto sólido. Gostei bastante, viu, Dom, que da entrevista ontem do Vojvoda. Cara, eu achei também demais, assim, o tom, as palavras. Eu queria destacar, para mim, são 3 pontos que me agradaram muito dessa declaração, dessa coletiva do Vojvoda. O primeiro, a gente discutir cada vez mais essa ordem que é meio clichêzona do futebol brasileiro. Porque alguém que se destaca, você já projeta ou em 4 clubes de São Paulo, ou em 4 clubes do Rio, ou em 2 de Minas, ou em 2 do Rio Grande do Sul. E a gente está discutindo isso, porque a gente está falando de um trabalho que está dando resultados nos últimos anos, a gente está falando de um Bahia com um projeto também ambicioso e com gente grande por trás. Você está falando de um Atlético Paranaense já há muito tempo que tem ganhado coisas. Então, acho muito legal que a gente está cada vez mais na prática vendo exemplos de times que a gente tem que reconfigurar esse clichêzão de clubes grandes que a gente fala do futebol nacional. Gosto também porque a gente está valorizando projetos. Então, um técnico que quer estar no Fortaleza é porque é um projeto muito sólido, a gente vê o que está sendo construído. Então, a ideia de futebol profissionalizado, a gente está vendo cada vez mais na prática, independentemente da camisa que está defendendo. Mas, para mim, o ponto que eu mais gostei ainda, é o que eu queria destacar, como é legal ele se posicionar no lado humano. Porque a gente, muitas vezes no futebol, torcedores e todo mundo, às vezes a gente projeta o que a gente pensa na vida do outro. E, cara, quem sabe o que é melhor pro Vojvoda é ele mesmo. Não importa a carreira que ele vai escolher. Às vezes tem aquela questão, o jogador não soube a hora de aposentar, como se ele tivesse que parar no maior nível técnico. Se ele tá feliz, de repente, jogando na 2ª, na 3ª divisão, numa liga inferior, é ele quem sabe, a felicidade dele. Você está falando de um aspecto que fala também da vida pessoal, do ambiente, da cultura do local. Então, assim, e isso é pouco discutido no futebol. É sempre, não, fulano tem que jogar lá, fulano tem que treinar. Não, ele tem uma oportunidade. Não, ele tá falando da vida pessoal dele também. Então, acho que foi muito legal. Acho que tem esses 2 aspectos do futebol, mas o que eu mais gostei ainda, além desses 2, mas eu gostei mais ainda desse aspecto humano que o Vojvoda também colocou na decisão dele. Essa discussão jamais existiria se o trabalho do Vojvoda fosse feito no Rio ou em São Paulo. A gente não tem como desvincular a manifestação do Vojvoda, que eu concordo com o Dom, que foi brilhante, e é uma cumplicidade muito grande que ele tem com o Fortaleza. A gente fala muitas vezes do lado dele, o clube é muito leal com ele também até agora. Quando ele falou ali em algum momento que, olha, em determinada situação o time não estava tão bem, meu trabalho não estava fluindo e o clube me segurou, ele sabe também que o Fortaleza foi muito leal a ele em relação à promessa que foi feita com ele e dele como clube. Claro que é uma relação profissional. Fortaleza muitas vezes trouxe jogadores que o Vojvoda indicou que não foram bem e outros que ele indicou que foram super bem. E aí foi bom para ele que indicou e foi bom para o clube, né? Que é realmente a razão de ser de tudo isso, né? Então, assim, como é um trabalho brilhante no Nordeste e a gente tem a visão do Sul sobre isso, a gente tem de colocar isso na discussão também. O Vojvoda fala sobre comodidade, sobre possível medo de trocar o Fortaleza por outro clube do Sul, geralmente, porque é uma visão também de muito preconceito. É uma visão de alguém que faz um trabalho muito bom em um clube que não está no Rio, não está em São Paulo, não está no Rio Grande do Sul, não está em Minas Gerais. E assim, o Vojvoda, ele muda o paradigma disso, porque, primeiro, ele é alguém que não estava aqui antes. Fortaleza foi buscá-lo, e quando ele tem trabalhos muito bons no Chile, na Argentina, né, ele era um técnico ali promissor, de bons trabalhos em situações geralmente mais modestas para trabalhar. Ele chega ao Fortaleza, o trabalho é muito bom no campo, me parece que ele se adequa muito bem ao que o clube queria, ele respeita o que o clube tem como característica, como trabalho, como tal DNA que é tão falado. E o clube e ele tem uma cumplicidade muito grande, de que se amanhã, por exemplo, o Fortaleza perde uma final como perdeu da Sul-Americana por um pênalti, como ficou para esse campeão, e não foi campeão, não vamos valorizar apenas o vice-campeonato, vamos valorizar o caminho que nos levou ao vice-campeonato.
Então o clube olha para o Vojvoda assim. E o Vojvoda sabe que ele também olha para o clube dessa maneira. Né? Claro que o final é importantíssimo, tem que ter resultado. Não ele, qualquer um tem que ter. Mas essa visão é muito uma visão preconceituosa do Nordeste, como quem diz, não, para fazer sucesso tem que sair do Fortaleza para vir para cá. Não, está fazendo sucesso no Fortaleza e vai continuar fazendo. Se amanhã, daqui a pouco, perder, ele vai ser cobrado como ele é por isso. Se depois ele ganhar, ele vai ser exaltado como é por isso. Então é uma visão diferente. E é uma visão muito de quem não está aqui, mas já percebeu que no Nordeste tem que sair daí para ser campeão. Não. Ele vai ser campeão lá e vai fazer um trabalho muito bom lá, Rafa, no Fortaleza. E muitas vezes coisas que imputaram a ele sequer tenha dito ou pensado sobre isso, né? Coisas que o Donk fala sobre isso, né? A gente espera algo de uma pessoa ou dele e ele nem falou sobre isso. Vamos dar uma olhada em números do Vojvoda com o Fortaleza nesses quase 3 anos. O Rafa toca num ponto importante. A gente falava ontem e durante a semana aqui sobre a renovação do técnico Abel Ferreira. O Vojvoda é um dos que faz um trabalho impecável também nos últimos anos. Também é o segundo grande trabalho de técnico do Brasil dele. Segundo? Só atrás do Abel. Só atrás do Abel? Me ajuda aí, Prats. Você que tem um olhos de lince, ó. 199 jogos, certo? 99 vitórias, 44 empates, 56 derrotas. Aproveitamento aí na casa dos 57%. O Rafa falava dos títulos, campeão da Copa do Nordeste, 3 vezes campeão cearense, levou o time à primeira final intercontinental. Ficou um pênalti. Pois é. Ficou um pênalti do Pedro Augusto. Então, eu, pelo menos, estava torcendo pro Fortaleza, tá? Um pênalti, parou no Dida Domingues. Dida Domingues, a LDU, que acabou sendo campeã, né? A produção manda pra mim aqui a tela, viu, Prats, no zap, pra eu ler. É mais fácil. Não, mas você já passou no teste do oftalmo, não precisa nem na consulta de hoje à tarde. Você está pedindo uma ajuda, né, para ser o seu Murtozinho aqui da vez, mas eu estou enxergando muito pior que você. Assim. Então você não peça ajuda para mim que eu não vou te ajudar. Segundo técnico com mais jogos na história do Fortaleza, tá? Ele vai precisar aí de o quê? 30 jogos. Vai ser o primeiro, hein? Vai ser. 30 jogos ele vai passar. Falta 30 jogos para ele se tornar maior. E o segundo técnico mais longevo entre times da Série A, a gente falava só atrás do Abel. É o segundo melhor trabalho, Donk, então, do futebol brasileiro? Concordo com o Prats. Considerando a dificuldade, né, das competições que você disputa, da sua realidade financeira, e não acho muito atrás do Abel, não. Acho que o Abel, de fato... Os títulos pesam muito também pro Abel, né? Mas, assim, você pegando nas condições que teve... Eu acho que é um segundo lugar, assim, para mim, incontestável. Eu não vejo ninguém próximo. Eu vejo ele até mais perto do trabalho do Abel do que os demais... Perto dele. Perto dele. Esse é o meu ponto. Acho que o Abel é indiscutivelmente o melhor trabalho do Brasil. O Diniz se aproxima dele. Pode ser. É um dos que... Mas eu acho que ainda a diferença do trabalho do Diniz o Diniz tem menos mais tempo distante também, né? dele do que o Vojvoda distante do Abel. Assim, esse é um bom questionamento. Elencar esses três melhores. É uma discussão boa. O Vojvoda e traz... Não, a gente falava ontem do Abel também, essa questão de como isso é importante para o futebol brasileiro também, né? Como espelho para os outros times, de um projeto bem sucedido como é o do time do Fortaleza, dessa relação com ele, muito próximo de completar 3 anos. Então ele vai se passar, ele vai se tornar, vai ser o técnico com mais jogos da história do clube. Parabéns aí também ao Vojvoda e parabéns pela postura na entrevista coletiva. Se depender da diretoria do Tricolor, a extensão contratual será feita. Isso porque, em novembro de 2023, o então presidente e atual CEO Marcelo Paes destacou o desejo de renovar o vínculo com o técnico por mais tempo, não apenas até o fim de 2024.